Olha quem nasceu. Primeira plantinha. Oh, que linda. Seja bem-vinda, plantinha. Dia 2. Devocional Mulheres Enraizadas. Galhos versus raiz. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Jeremias capítulo 17, versículo 8. É natural lamentar diante de galhos sem frutos. É comum olharmos para os galhos e questionarmos o porquê da esterilidade visível e cruel que nos assalta. Mas o galho vazio é um sinalizador, como a febre no corpo humano. Se você está febril, é porque existe uma infecção a ser combatida. A preocupação, porém, não deve estar em baixar a temperatura corporal, e sim em eliminar a infecção. A febre, portanto, é uma bênção, pois avisa que algo está errado conosco. Galhos sem frutos são sinalizadores de Deus. Apenas analisá-los e se queixar não resolve nada. Quem sabe Deus tenha permitido uma febre para nos consertar e nos fazer retornar ao propósito original. Talvez por isso você esteja com esse devocional em mãos. Observamos nas Escrituras algo inusitado, a trajetória do povo de Israel. O Senhor permitiu determinadas febres para que o povo hebreu tirasse o foco dos galhos e fixasse a sua atenção na raiz. A caminhada no deserto era a febre da qual o povo precisava para que o seu caráter fosse aferido por Deus e assim fossem construídos de dentro para fora. Da mesma maneira, precisamos tirar os olhos do que é superficial e direcioná-los para o que está por trás das aparências. Muitas situações que vivemos ou deixamos de viver dependem de um equilíbrio importantíssimo entre o que somos e o que deixamos transparecer. É raro as pessoas enxergarem quem somos de fato. Quantas de nós já vivemos experiências de conversar com alguém, explicar uma situação, rasgar o nosso coração e mesmo assim, sem sermos entendidas? Provavelmente essa pessoa não conseguiu compreender de quem fato somos por não ter uma visão apurada das nossas raízes e enxergar apenas os galhos, ou melhor dizendo, o que é visível. Talvez algumas de nós estejamos enfrentando períodos de galhos sem frutos ou vivendo uma temporada de alto investimento nos galhos, ou seja, no que é aparente. Contudo, Deus não está muito preocupado com o que mostramos ao mundo. Na verdade, enquanto damos valor para os galhos, reputação, comportamento e status, o Senhor está atento às nossas raízes, aquilo que ninguém é capaz de ver, alertando-nos que existe algo mais profundo que precisa de cuidados. De acordo com o texto de Jeremias 17, o galho não é o começo de tudo, ele é a resposta. No entanto, o início do processo, bem como a sua profundidade, fica sob o encargo das raízes. O livro de Apocalipse nos revela algo muito interessante. O remédio para curar as nações é providenciado pelas folhas da árvore da vida e não pelos nossos frutos. Apocalipse 22, versículo 2. Eu gosto muito da ideia de que não são nossos frutos que curam. Nesse sentido, você pode estar se questionando, mas os frutos são os meus presentes para Deus. De fato, ao se aproximar da nossa árvore, ele vê a aparência, a bondade, a longanimidade e todas as facetas do fruto do Espírito em nós. E certamente ele celebra, uau, ela é mesmo parecida comigo. E as folhas, por sua vez, correspondem ao que fazemos. Os atos de serviço que dedicamos às pessoas. O problema é que costumamos buscar legitimidade pelo que fazemos, pelos resultados, pelo ministério, profissionalismo ou pela nossa reputação diante das pessoas, e não por quem realmente somos. Nossos galhos no feed das redes sociais podem aparentar abundância de frutos e folhas. Mas a verdade é que muitos de nós estão tentando disfarçar a própria esterilidade. A passagem de Lucas 13 nos conta acerca de uma figueira sem frutos, embora estivesse cheia de folhas. Em outras palavras, a árvore procurava esconder a infertilidade por trás da folhagem.
Muitas vezes somos como essa figueira estéril. Queremos fazer uso de folhas para camuflar a ausência de frutos. A nossa predisposição em servir aos demais é por vezes complexa, pois trata-se mais de uma exibição de resultados sem que haja a necessidade de dispor dos frutos verdadeiros. Há aqui, no entanto, uma verdade que não pode obviar. Os frutos de cada um devem ter Deus como destinatário e não as pessoas. Eles são a prova de que a nossa vida de fato cumpre um propósito. Contudo, ainda que sejam essenciais, as folhas não são frutos. Nesse caminho, é crucial não baixarmos a guarda e nem sermos guiados pela aparência. Nenhum de nós está imune a isso. Até o profeta Samuel, certa vez, se deixou levar pelo exterior quando designado a escolher um rei para Israel. Deus teve de calibrar o seu olhar. Quem sabe hoje a sua perspectiva seja semelhante à de Samuel. O Senhor, porém, alerta. Não veja como o homem vê. Estou lhe dando uma lupa gigante para que você possa enxergar mais profundamente. Deus é o único que pode enxergar as nossas raízes e, portanto, o único que pode tratá-las. Somente aquele que nos criou tem autoridade para tocar e restaurar uma raiz ferida dentro de nós. Mas, para isso, ele deseja primeiramente nos revelar o estado delas. Olha só, a sementinha já está crescendo. Olha só que linda. Dá pra ver bem aqui, ó. Legal.